Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu desejo que sim. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade de nós estarmos na sua presença. Deus tem feito coisas lindas na nossa vida, cada dia um pouquinho. Cada dia nós temos um aprendizado, cada dia ele traz diante dos nossos olhos sinais, maravilhas, não é? Deus é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Vamos orar? Vamos orar para agradecer ao Senhor tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor agora, Pai, e eu entro nas cortes celestiais. Me coloco em posição de rendição diante do Senhor e consagro a minha vida e esse ministério ao Senhor. Declaro que o seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir aqui nessa noite, que o Senhor venha quebrar todas as fortalezas do inimigo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que tudo que não é teu, Senhor, seja destruído pelo fogo que desce do teu trono, Pai, pelo fogo que é lançado do teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração, eu repreendo toda mente distraída, em nome de Jesus. Peço aos anjos do Senhor, ministradores do Evangelho, que estejam do lado de cada uma das filhas do Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ajudando que cada uma tenha o entendimento da verdade da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço por isso. Que o coração de todas estejam rendidos e entregue ao Senhor. Rendidos ao entendimento, a ouvir a verdade. Que toda palavra, Senhor, declarada seja com força, com fé, com coragem, em nome do Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor que nos vista agora com uma nova armadura das cortes celestiais. Coloca sobre nós, Senhor, uma nova armadura lavada no sangue do Cordeiro. Um novo capacete da salvação. Uma nova couraça da justiça, Pai, que cubra toda a dimensão dos nossos braços e mãos, em nome de Jesus. Coloca sobre nós um cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Assim estamos cheias do teu poder, protegidas pela armadura do Senhor que vem dos céus. Estamos posicionadas como soldadas de Cristo, porque é isso que nós somos. Declaramos que toda a honra e toda a glória é do Senhor e sempre será, todos os dias da nossa vida. Que a palavra dessa noite, Pai, chegue de forma assertiva sobre a vida de cada uma de nós, meu Deus. É isso que eu te peço, Pai, é isso que eu oro e declaro, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Que o seu amor venha encher de forma ainda mais do que o Senhor fez hoje de manhã sobre a nossa vida, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Eu estou muito feliz com a palavra dessa noite. Tem já uma semana que nas madrugadas nós estamos orando para dissipar as fortalezas do inimigo. E como é forte as fortalezas do inimigo. Como é uma guerra que nós precisamos ter conhecimento. Nós precisamos quebrar essas barreiras espirituais da nossa vida, como mulher que somos, mulher filhas de Deus, mulheres fortes, que buscam força, que buscam um levante. É isso que nós fazemos todos os dias, né? Eu gostaria que, se vocês tivessem dúvida, que vocês perguntassem. E se alguma de vocês, durante a ministração de hoje, sentirem tocadas a trazer algum testemunho, uma palavra de coragem diante de alguma situação que você já passou na sua vida, fica à vontade.
Aqui é o nosso lugar, é o nosso espaço. É o espaço onde nós, como filhas de Deus, nos entregamos para o Senhor nos tratar, nos curar, para que uma possa levantar a outra. Amém? Glória a Deus. Glórias a Jesus. Amém? O Heitor está aqui do meu lado hoje para me dar um suporte se eu precisar. Ele vai tocar um fundinho musical para gente. Tá baixinho, né? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas se vocês tiverem, vocês dão um joinha. Se ninguém der joinha, ele vai tocar mais alto para gente, tá bom? Em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos quebrar todas as barreiras espirituais do maligno na nossa vida, em nome de Jesus. Como? Através da oração declarada e através do conhecimento da palavra, porque nós precisamos conhecer a palavra. Sem o conhecimento da palavra, nós não podemos lutar contra isso. Olha só. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim, ó: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Então, aqui a palavra de Deus nos dá a certeza que as armas poderosas que nós usamos de Deus são capazes de destruir as fortalezas do maligno. Então, esse versículo, ele está no contexto em que o apóstolo Paulo está explicando que, embora ele viva nesse mundo, ele não luta segundo os padrões humanos. As fortalezas aqui mencionadas simbolizam estruturas mentais, argumentos, crenças que nós carregamos, resistências espirituais que se opõem ao conhecimento de Deus. Então nós vamos receber, assim, o ensino dessa noite com muito amor, com o coração rendido, para que nós possamos orar com força, com fé. Nada é maior do que o nosso Pai. Nada é maior do que Deus na nossa vida, entendam isso. Todo tipo de sentimento e emoção que nós podemos sentir é tudo muito pequeno diante da grandeza de Deus. Amém? Olha só, nós vivemos uma guerra invisível. A nossa guerra invisível não é contra pessoas e também não é contra governos ou circunstâncias naturais, não é. Mas são contra fortalezas espirituais que o inimigo constrói, sabe aonde? Na nossa mente, no nosso coração e nas estruturas espirituais da nossa vida, nas estruturas sociais do nosso conhecimento. A palavra de Deus diz em Efésios 6, versículo 12, assim, ó: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Hoje, em nome de Jesus, Deus quer dissipar, quebrar, romper todas as fortalezas do inimigo, na sua casa, na sua mente, na sua cidade, na sua igreja, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. É isso que Deus quer fazer hoje, na vida de cada uma de nós, quebrar todas essas fortalezas. E às vezes você pode estar perguntando assim, mas o que são então as fortalezas, né? O que é essa fortaleza? Que pode ser isso? Essas fortalezas, elas podem ser atitudes, crenças, hábitos nossos, ou até mesmo estruturas de pensamento que nos aprisionam em padrões que nos destroem, em padrões que destroem a vida das pessoas. Fortalezas podem ser, eu trouxe alguns exemplos para que nós possamos entender como é forte isso e verdadeiro dentro da palavra de Deus para a nossa vida. Fortalezas espirituais são mentiras. Mentira é uma delas. Mentiras aceitas como verdades, como está em João, capítulo 8, versículo 44, que diz assim: vocês são filhos
do diabo, que é o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ou seja, aqui está dizendo que o mundo quer fazer o que o pai da mentira quer que faça, que é o quê? Falar mentira e aceitar a mentira como se fosse uma verdade. O diabo faz as pessoas acreditarem que uma mentira pode ser uma coisa boa, e não, não é, nunca será. Continuando dizendo, é assim, né? Continuando, é assim, ó, desde a criação do mundo, é João ainda, tá? Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade. Nós estamos falando do diabo, porque nele não existe a verdade. O diabo não diz a verdade. Quando ele mente, está apenas fazendo o que é do seu caráter, porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então, mentir é do diabo. É o caráter dele. Para o diabo, mentir é uma coisa normal. Entende? Então, nós não podemos servir. Nós não podemos ser servos mentindo. Então, Jesus está nos confrontando. Jesus está confrontando alguns líderes religiosos judeus que se recusam a aceitar a verdade sobre quem ele era, quando diz aqui esse versículo. Entende? Então, mesmo sendo religiosos, as suas atitudes demonstram que não estavam alinhados a Deus, mas sim ao diabo. Mentiroso, é isso que ele é. Mentiroso, homicida, opositor da verdade, desde o início. Jesus afirma que o diabo é assassino desde o princípio, remetendo à morte espiritual causada ao homem desde Adão. Desde Adão, esse é o propósito de Satanás. Levar o homem a se afastar de Deus. Isso já é uma fortaleza. Criar uma barreira de vergonha por causa do pecado, de vergonha por causa das coisas erradas que faz, e a mentira é uma delas. Então, não tem nada a ver com a verdade. Entende? É mentiroso por natureza, e ele é o pai da mentira. Então, essa passagem aqui de João é uma das mais diretas de Jesus sobre a natureza do diabo e sobre o perigo de viver em religiosidade sem transformação real. Isso é muito perigoso. Te leva para outros caminhos, para outros rumos que não é o do Senhor, tá? Pensamentos repetitivos também é uma fortaleza. Aquele pensamento repetitivo, que fica repetindo, que fica te torturando, aquele pensamento repetitivo que te traz angústia, que te traz aflição, que pode te trazer até um pensamento de vingança. Tudo isso nada provém do Senhor. Nada disso vem de Deus. São fortalezas que nós precisamos destruir. Amém? Em nome de Jesus. Porque esses pensamentos repetitivos, eles prendem a nossa mente. Argumentações também. Argumentações que se levantam contra o conhecimento de Deus. Argumentações são estruturas internas, mentais e espirituais, que usam a lógica humana, as emoções e até mesmo as tradições para resistir à verdade de Deus. A pessoa fica ali resistente, lutando, querendo provar através de uma lógica o que não tem como provar. A pessoa só está resistindo à verdade de Deus. As argumentações, elas podem até parecer razoáveis, mas não, elas são contrárias à fé, são contrárias à palavra, são contrárias ao caráter do nosso Deus. As argumentações são fortalezas perigosas para a nossa vida. Alguns exemplos bíblicos de argumentações contra o conhecimento de Deus, eu trouxe 2 exemplos para vocês entenderem o que é uma argumentação contra o conhecimento de Deus, para que a gente possa vigiar mais com os nossos olhos. A serpente no Éden, está lá em Gênesis capítulo 3, de 1 a 5, quando diz assim, ó, foi isso mesmo que Deus disse? Não é isso que perguntam?
Não é essa pergunta que é feita lá no Éden? Foi isso mesmo que Deus disse? Vocês não morrerão coisa nenhuma. Que tipo de argumento foi usado aqui? Uma distorção da verdade, uma racionalização do pecado. Houve uma distorção da verdade. Vocês não vão morrer, não. Foi isso que ele disse? Não. Vocês não vão morrer, não. Contra o conhecimento de Deus. Como que foi esse argumento contra o conhecimento de Deus? Ele coloca dúvidas sobre a veracidade da palavra de Deus, exaltando a autonomia humana. Ah, verdade, né? Será? Ah, vamos ver. Vamos pagar para ver. Não é assim que muitas pessoas falam? Vamos pagar para ver se é isso mesmo que estão falando. Faz isso não. Não coloca o seu Deus à prova. Nós precisamos ter temor e amor ao Senhor. Exaltar o nome dEle. Para honra e glória do Senhor. Então, esse tipo de argumento a serpente usou no Éden. Tá? Ela distorceu a verdade, racionalizou o pecado, colocou dúvida diante de uma verdade ali, diante de Adão e Eva, diante de Eva, né, porque foi ela que caiu. Então traz ali a dúvida sobre a verdade da palavra que Deus diz. Nós precisamos tomar cuidado com isso. O segundo argumento que eu trouxe de exemplo foi Faraó no Egito. Está lá em Êxodo 5. Quando diz assim, ó, quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Eu não conheço o Senhor. O tipo de argumento aqui foi um orgulho político e autossuficiência. Contra o conhecimento de Deus, houve rejeição da autoridade divina sobre os reinos humanos. Entende? O orgulho muitas vezes pode trazer essa argumentação, essa rejeição sobre a autoridade que está sendo imposta ali por alguém que Deus está usando. Outra fortaleza que o diabo usa, que Satanás usa contra a nossa vida, são padrões de pensamento. Padrões de pensamento que alimentam o medo na tua vida, que alimentam o orgulho, a imoralidade, incredulidade, muitas vezes, religiosidade, vícios, alguns traumas também. Padrões de pensamento. Em 2 Coríntios 10 está escrito assim, ó, no versículo 3. Porque embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia. Agora veja os tipos de fortaleza que o inimigo constrói. O inimigo, ele vai tentar construir todo tipo de fortaleza na sua mente. Tipo assim, ó, você não vai conseguir, Deus te abandonou, você é fraco demais, você é pecador, você é um perdedor, né? Você é uma perdedora, a sua família não te ama. Todas essas fortalezas ele traz na sua mente, né? Você não vai conseguir sair dessa situação, você é uma falida. É essa fortaleza que o inimigo constrói na nossa mente e quantas outras ele constrói. Né? Se você vive alguma fortaleza na sua mente relacionada a isso, vai escrevendo, porque com isso você está profetizando que nós vamos quebrar tudo isso no final. Vai colocando nas mensagens quais fortalezas o inimigo tentou de alguma forma levantar na sua mente. Em Romanos capítulo 12 diz assim, ó, a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando mudamos o nosso padrão de mente, passamos pela transformação que vem do Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Então, quando nós decidimos mudar o nosso padrão de mente, passamos por essa transformação que o Espírito Santo nos dá. Sendo assim, tudo que é contra o que Deus nos prometeu são fortalezas do inimigo na nossa mente. E nós precisamos ter esse conhecimento. Amém? E na identidade, o que ele faz? Pessoas que se veem como rejeitadas, derrotadas, indignas. As pessoas se sentem indignas de se apresentar diante do Senhor. Está errado. Isso é fortaleza do inimigo. Jesus veio para incluir todos. Os pobres, os mancos, os coxos, os aleijados, as viúvas, os órfãos, os esquecidos, os excluídos, todos. Então, se você tem um pensamento, um sentimento de que você é indigno, indigna para se apresentar diante do Senhor, indigna para fazer a ceia, é tudo fortaleza de Satanás para que você se afaste do Pai. Não. Nós já fizemos aqui um estudo sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia é para todos. Para todo aquele que está cansado, para todo aquele que está oprimido, para todo aquele que está em pecado e se arrepende do seu pecado, para todo aquele que quer a proximidade do Senhor Jesus, que quer ser lavado pelo sangue do Cordeiro diante de todos os seus pecados. Amém? Então, nós não podemos deixar a nossa identidade ser confundida. Nós somos filhas amadas, queridas, protegidas, escolhidas. Nós não podemos esquecer disso nem um minuto. Quando vier uma afronta desse tipo sobre a sua vida, repreende e começa a declarar: eu sou filha amada, escolhida, separada. Eu sou serva de Cristo. O sangue de Cristo corre no meu sangue. Começa a declarar com força e autoridade, porque o Senhor Jesus te dá autoridade no nome dele, para que assim você faça. Entende? Então, tudo que vier na sua mente, que não é o que Deus te promete, é fortalezas do inimigo. Precisa romper, precisamos dissipar, em nome de Jesus. Em Salmo 139 fala da parte da identidade, quando diz assim: eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Deus nos criou dessa forma, sabia? Especial e admirável. Somos imagem e semelhança de Deus, não é lindo? Nós não podemos aceitar menos que isso. Nós somos imagem e semelhança do Pai. Por isso o diabo nos odeia tanto. Porque ele queria isso. E por ele querer isso, ele foi lançado do céu, junto com 1/3 dos anjos. E nós somos imagem e semelhança do nosso Pai. Então nós não podemos aceitar menos que isso. Nós somos feitas por Deus de modo especial e admirável. Amém? E na sexualidade e na imoralidade, quais são as fortalezas do inimigo? Prisões de pornografia, adultério, impureza. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó: esta é a vontade de Deus, que vocês sejam santificados. Aleluia. Então vejam, se a vontade do Pai nosso é que cada uma de nós sejamos santificadas, quem poderá dizer o contrário? Ninguém. Ninguém pode dizer o contrário. Aqui está dizendo para que a gente viva longe do pecado. Então, se o Senhor deseja que nós sejamos santificadas, entenda que se você se arrepender dos seus pecados, entende? Se você se arrepender dos seus pecados na parte da sexualidade, da imoralidade sexual, assim será. Você será perdoada, você será santificada, você será lavada pelo sangue do Cordeiro. E quem é o diabo para falar o contrário? Ninguém. Ele não tem força contra o nosso Deus, ele não tem autoridade contra Deus.
Ele não tem mais poder que Deus na sua vida, entenda isso. Não tem, nunca terá. Se você estiver caminhando com Cristo, ele nunca terá. Satanás só vai ter autoridade diante da sua vida se você der legalidade para ele. Se você deixar portas abertas para ele entrar e fazer o que quiser. Abre a porta, ele entra e faz o que quer. Ele se sente em casa. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, ó, para fechar tudo. Todas as brechas, todas as portas. Todo dia a gente vai se lembrar de uma para fechar. Todos os dias nós vamos nos lembrar de algo do passado para pedir perdão ao Senhor. Da adolescência, da juventude, da época de escola, o que for. Sempre tem algo para nos lembrarmos. O Espírito Santo, quando começa a te tratar, ele começa a te trazer lembranças para que você se renda e peça perdão. E isso é lindo. É maravilhoso quando isso começa a acontecer. Porque começa a vir lembranças que a gente nunca tinha parado para pensar. Então, entenda que se está vindo essa lembrança depois de tantos anos, é porque você precisa ser tratada nessa área. Então, se permita ser tratada. Se você, lá na escola, ofendeu alguém, ou alguém te ofendeu, peça perdão. Nossa, mas eu era tão criança, sim, peça perdão. Porque lá, quando a gente era criança, a gente pode ter ficado magoado, né? No cantinho, chorado, ou até mesmo ter alimentado raiva do coleguinha. É importante que a gente tire todas as legalidades. Porque é na infância, muitas vezes, que Satanás entra no coração e na alma das crianças, trazendo medo, trazendo a vergonha, a intimidação, para que a criança se cale diante do que ela pensa. Isso pode ter acontecido com você. Você pode carregar algum trauma por conta do período seu da sua infância, da sua adolescência. E aí você cresceu hoje uma mulher que pouco consegue se expressar. Porque você foi muito intimidada quando você estava na escola, os seus amigos te intimidavam muito. Né? Antigamente, na nossa época, as pessoas falavam o que queria e a gente só chorava, né? Hoje é bullying, dá processo. Hoje é diferente. Não é verdade? Na religiosidade também. Satanás levanta fortalezas na nossa vida. O legalismo, que é a conformidade das leis, leis criadas por homens, isso é uma fortaleza muito forte. É uma fortaleza que Satanás levanta na vida de muitos crentes. O orgulho espiritual, a aparência sem poder. Em Timóteo, 2 Timóteo, mais preciso, capítulo 3, no versículo 5, diz assim, ó: parecem ser boas, mas na verdade rejeitam o poder verdadeiro de Deus. Fique longe dessas pessoas. Olha como isso é forte. Ou seja, as pessoas parecem ser boas, têm uma aparência boa, parece tão boazinha, mas na verdade rejeitam o poder verdadeiro de Deus. E a palavra de Deus diz: fique longe dessas pessoas. Então, olha quanta coisa a Bíblia nos traz em revelação diante ao posicionamento mesmo. É um estilo de vida nosso, né? É um estilo de vida, assim, que nos coloca, assim, dizendo assim, ó, presta atenção. A Bíblia é um manual para nós. É um manual de vida para nós. Amém? E nós vamos orar quebrando tudo isso. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos levantar um clamor a Deus. Nós vamos levantar uma oração de guerra poderosa. Nós vamos abrir o nosso coração aqui essa noite e nós vamos orar, interceder pela nossa vida, para que toda fortaleza saia, para que toda fortaleza seja destruída, que toda fortaleza seja rompida, que caia por terra em nome de Jesus. Toda fortaleza que nos afasta de viver perto do Pai, de viver perto de Deus. E na nossa família também.
Quantas fortalezas não existem na nossa família, na geração da nossa família. Olha os tipos de fortaleza que Satanás levanta na nossa vida. Maldições geracionais, padrões repetitivos. Que são padrões repetitivos? Divórcio. Todo mundo naquela família se divorcia. Vícios. Todo mundo bebe, desde o meu bisavô até agora. Entende? Então, vícios herdados, doenças repetitivas, todo mundo morreu de infarto. É aquele ciclo repetitivo. Problemas financeiros. Então, desde lá atrás, todos sempre têm um problema financeiro, nunca conseguem se manter estáveis na vida financeira. Em Êxodo 20 diz assim, ó, no versículo 5: não se ajoelhem diante de ídolos, nem os adorem, pois eu, o Senhor, sou o Deus de vocês, e eu não tolero outros deuses, e castigo os que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. O que significa isso? Que Deus castiga até 4 gerações. Deus, até 4 gerações, Ele acompanha para abençoar e para amaldiçoar, como castigo. Assim a palavra dele traz. Então, às vezes não, falei errado. Quando eu estou fazendo atendimento, conversando, explicando, orando, é muito importante que todos tenham conhecimento da importância de quebrar essas maldições. Você pode quebrar essa maldição, você pode declarar, em nome de Jesus, eu rejeito e renuncio toda a herança das minhas gerações passadas, até a 12ª geração, e vem renunciando. Renuncio toda doença, renuncio todo padrão repetitivo de divórcio, de vícios, de problemas financeiros, eu renuncio toda a herança. Eu declaro que nenhuma dessas heranças faz parte da minha vida porque eu não as quero. Eu não aceito essa herança para mim. Eu declaro na presença de Deus que eu vou construir uma nova herança para minha descendência. E aí você fala o seu nome. Eu vou construir, em nome de Jesus, a nova herança para minha descendência, que é uma herança firmada em Cristo, em verdade. Amém? É uma declaração que você faz. Você fazendo essa declaração ali em espírito e em verdade, você rompe tudo de errado, todos os pecados dos antepassados nossos fica para trás. E você já não carrega mais peso deles na sua geração. Amém? Em nome de Jesus. Então, como que nós dissipamos essas fortalezas? O que que nós precisamos fazer para dissipar as fortalezas? Né? Nós precisamos primeiro reconhecer aonde é que tem uma fortaleza. Onde que tem uma fortaleza na tua vida? Onde você tem pensamentos recorrentes que não refletem a palavra? Quais são os pensamentos que você tem? E que fica te martelando na cabeça? Você não vai conseguir? Ou que Deus te abandonou? Ou que você é fraca demais? Qual que é o pensamento repetitivo? Que você é uma pecadora? Qual desses está sendo uma fortaleza na tua vida? O primeiro passo para dissipar as fortalezas é esse. É você reconhecer aonde que tem uma e qual que é. Aonde ela está e qual que ela é. Por que que ela fica te martelando? Para que a gente possa ir nela e dissipar. Onde há padrões que se repetem, apesar de não ser a sua vontade. Qual padrão está acontecendo na sua vida de forma repetitiva, sem ser da tua vontade? É o divórcio? São as mentiras?
São os vícios? O que que é? São doenças repetitivas? Problemas financeiros? Quais desses padrões repetitivos está sendo uma fortaleza na sua vida? É muito importante que você reconheça. Esse momento é entre você e o Senhor. É entre você e Deus. A oração que nós vamos fazer diante de Deus, em nome de Jesus, ela vai ser declarada para o mundo espiritual, para que todas essas fortalezas que te atormentam, que te segura, que impede você de ir para um próximo nível, sejam dissipadas. Em nome de Jesus. Amém? Estão conseguindo entender? Para isso nós precisamos usar as armas certas, como nós lemos lá no começo. Nós precisamos saber usar as armas certas para guerrear. E uma das armas mais poderosas que nos dá força, poder e proteção é a armadura de Efésios. Glória a Deus. A armadura de Efésios, ela faz você guerrear a noite toda, se for preciso, enquanto você dorme. E você acorda bem. Mas a noite que você esquece, a noite que você esquece, você acorda quebrado. Quem já passou por isso? De esquecer de vestir as armaduras de Efésios e no outro dia acordar quebrada, aí a hora que acorda fala, nossa, eu cansei, eu estava muito cansada, dormi sem orar, olha aí o que deu. Não tem como. A gente sente, o nosso espírito, o nosso corpo sofre quando nós não usamos a armadura para nos proteger, para nos blindar. É um hábito em Deus que nós precisamos ter todos os dias. Uma nova para dormir, uma nova para acordar. No mínimo duas. No mínimo duas. Tem dias que eu coloco, sei lá, 4, 5, 6, quantas precisar. Por quê? Porque é uma guerra atrás da outra. Coloco uma, faço um atendimento, entro em guerra, visto de novo, depois outra de novo, de novo. Depois vou para a empresa, outra. E o dia que eu coloco só uma hora que eu acordo, porque no dia todo foi um tumulto e eu esqueço, pode acontecer, né? Eu tô quebrada no final do dia, esgotada, com vontade até nem de conversar. E eu vou me lembrar. Eu falo, foi isso. O dia passou, as horas me consumiu e eu esqueci. E acontece. Porque pode vir uma distração que te distrai e passa. Por isso nós precisamos vigiar. A oração constante contra essa... Entenda que a oração constante é uma arma que contra ela nenhuma outra prevalece. Nenhuma arma forjada prevalece diante a uma mulher de oração. Uma mulher de oração constante, que entra em guerra espiritual pela proteção da família, pelo levante da casa. Não tem outra armadura mais poderosa do que uma mulher de joelhos no chão em oração, diante de Deus, revestida das armaduras, da armadura de Deus, de Efésios. Amém? Não tem. Entendam que não tem. E a que jejua, então? O diabo odeia. O diabo odeia que jejua, porque ele sabe que ele não tem força contra a mulher que jejua e ora de joelho no chão. E é essa mulher que nós somos. Nós somos o pilar principal da nossa casa. Nós somos a lamparina principal da nossa casa. Se a nossa lamparina apaga, a casa inteira fica no escuro. Vocês já percebeu? Se a nossa lamparina apaga, não tem ninguém para colocar ali, todo mundo fica assim, cadê? Cadê a luz? Por que apagou? Por isso nós somos tão especial para Deus. Por isso nós somos tão preciosas para o Senhor. E por isso nós somos tão perseguidas por Satanás e os seus demônios.
porque ele quer esgotar, ele quer minar as nossas forças. Só que ele não tem poder sobre a nossa vida, porque nós estamos posicionadas em Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Jeremias 23, 29, diz assim, ó. A minha palavra é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a pedra. Aleluia. A palavra quebra fortalezas como um martelo sobre a rocha. Declara esse versículo em voz alta. Repete assim, ó. Em Jeremias diz assim, ó, repete. A minha palavra é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a pedra. Aleluia. É isso. A palavra de Deus é isso. É um fogo, é um martelo. É um martelo poderoso contra a vida do inimigo. Amém? Declare em voz alta toda guerra espiritual para quebrar todas as fortalezas do inimigo sobre a sua vida. E sempre se revista da armadura de Efésios em voz alta, tá bom? Nem que for um sussurro, mas sempre em voz alta. Porque se já tiver algum diabo ao derredor, que ele já vai ouvir e ele já vai sair já correndo. Porque o poder do nome de Jesus é muito maior do que ele. Amém? Leve os pensamentos cativos, aprisionados a Cristo. Todo pensamento que você tem que fica repetitivo, que você sabe que é um pensamento que te mantém presa, entrega a Jesus. Entrega a Cristo. Entenda que todo pensamento que você tem deve passar pelo crivo. Sabe o que é um crivo? É um instrumento semelhante a uma peneira, usado para separar as coisas finas das mais grossas, como grão, sabe? Areia fina, farinha. Ah, vou passar o trigo no crivo para separar as impurezas. Faz isso com seus pensamentos. Em outro significado, o crivo é uma análise criteriosa, passar um filtro rigoroso, um exame minucioso, examina os seus pensamentos. Sabe? Qual pergunta que a gente deve fazer diante de todos os pensamentos que vêm na tua cabeça? Qual pergunta que você tem que fazer diante dos pensamentos? Isso que eu estou pensando glorifica a Deus? Não, então não é de Deus. Eu repreendo em nome de Jesus. Isso que está vindo na minha cabeça está alinhado com a palavra de Deus? Está alinhado com o que Deus quer para a minha vida? Com o que Ele me prometeu? Não. Então eu repreendo em nome de Jesus. Entende? Isso me aproxima de Cristo ou me afasta de Cristo, esse pensamento que está em mim agora? Entende? E assim nós vamos nos alinhando à vontade de Deus e o Espírito Santo vai quebrando todas as fortalezas da nossa vida. Nós sempre precisamos nos posicionar assim. O que eu estou pensando está glorificando a Deus? Esse pensamento agrada ao meu Pai? Está alinhado com a palavra dele? Isso me aproxima ou me afasta dele? E aí o Espírito Santo vai nos tratando. Ele vai nos confrontando. E nós vamos nos curando. E quando nós somos curadas, Satanás não tem mais como mexer naquela ferida, porque ela já foi fechada. Amém? Outra maneira de nós derrubarmos essas fortalezas é o jejum e a oração. Algumas fortalezas só caem com consagração profunda. Consagração profunda, entrega mesmo, sacrifício, matar a vontade do corpo de comer. O corpo chega a tremer para comer quando você começa um jejum. Aí parece que vai morrer, parece que dá falta de ar, tremedeira, aí começa a suar frio, aí já começa imaginando comendo um pão, aí fica, aí vocês já sabem quem faz jejum, né? É desse jeito. Depois passa. Depois, no segundo dia, já está mais calmo, porque aí o teu espírito já começa a dominar a tua alma, e a tua alma entende que o lugar dela é calada. Entende? É sobre isso. Amém. Vamos orar. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de distração agora,
Em nome de Jesus, eu passo sangue do Cordeiro na mente de cada uma das mulheres que estão aqui presentes agora, cada uma de vocês que estão aqui agora, eu selo a mente, os olhos e os ouvidos de vocês com o sangue do Cordeiro agora, em nome de Jesus. Anjos serafins de alta patente, se coloquem em posição na porta de entrada dessa casa agora, em nome de Jesus. E eu dou uma ordem a todos os demônios que traz distração, que traz mente resistente, relutante, todo demônio que traz endurecimento, incredulidade, eu dou uma ordem, 1, 2, 3, sai agora em nome de Jesus. Sai. Sai agora em nome do Senhor Jesus. Ranayama Shorekanta Ranayaba Suryandarabas. Em nome de Jesus. As minhas mãos estão cheias do sangue do Cordeiro. E eu passo em todos os batentes das portas e das janelas agora, da casa de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. E dou uma ordem que se você entrar, você vai ser sufocado pelas mãos do anjo que se encontra na porta de entrada dessa casa, agora, em nome de Jesus. Amarrados, todos do menor ao maior para o abismo, agora, em nome de Jesus. Ranaya mandarabaya da xerecantaranas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Em Mateus 17, diz assim, ó. Essa casta não se expulsa, senão com oração e jejum. Aqui Jesus disse isso. Ele nos deixou muito bem claro para nós sabermos do poder do maligno que existia naquele tempo e existe até hoje, que até hoje nos persegue. Então, alguns tipos de demônio, de perturbação, de ataques, nós só vamos vencer com muito jejum e oração. Jejum e oração. Amém? Não há outro modo a não ser esse que o próprio Jesus nos ensinou aqui. Tá bom? Exemplos bíblicos que aconteceu quebra de fortalezas. Em Jericó, Josué, a cidade estava murada e fechada. Deus deu uma estratégia. Adoração, obediência e unidade. Todos se uniram em obediência e adoração. Resultado, os muros caíram diante do povo de Deus. Olha o poder. Unidade, oração, adoração, obediência. Através da estratégia de Deus. E o gadareno, em Marcos 5. Um homem dominado por uma legião de demônios, isolado. Ele era autodestrutivo. Houve um encontro com Jesus, e esse encontro dissipou fortalezas mentais, fortalezas espirituais e sociais. E ele voltou são, vestido, em juízo perfeito. Porque houve um encontro com Jesus. Esse homem era excluído da sociedade. Uma barreira, uma fortaleza foi quebrada aqui, pelo poder de Jesus. E Jesus no deserto, em Mateus 4. Satanás tentou construir fortalezas pela dúvida e o orgulho. E Jesus usou o quê? Para dissipar todas essas fortalezas. Jesus usou a palavra de Deus, que é a verdade. Que a palavra de Deus tem poder de curar, de libertar, de te fortalecer, de te levantar e de te proteger. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Então, vocês entendem quantas fortalezas Satanás vai ficar tentando levantar na nossa vida para que a gente acredite no que ele está falando e se afaste de buscar a Deus? Nós não vamos permitir mais isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declara assim, ó, em voz alta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu derrubo toda fortaleza na minha mente agora.
Eu declaro que a minha mente está cativa a Cristo somente. Toda mentira do inferno é anulada agora, em nome de Jesus. Toda herança maldita cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu sou livre pela verdade do Evangelho. A verdade me liberta. Eu declaro isso em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vamos orar junto? Pode repetir, tá bom? Feche seus olhos, sinta o que você vai declarar. Declare com força, declare com autoridade, declare consciente ao que você está declarando, para que tudo seja quebrado, dissipado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hora que nós colocarmos a palavra assim, eu quebro, eu dissipo, eu destruo, você pode bater na sua mão assim, tá bom? Eu quebro agora, em nome de Jesus. Quebra e tira. Imagina que aqui é um cordão, então aqui tá arrastando as coisas que não presta. Quebra, joga as coisas que não presta para lá. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Ranaya machorecanta rabas. Pode repetir. Senhor Jesus, em seu nome, eu me levanto hoje contra todas as fortalezas do inimigo. Agora eu me levanto como filha amada de Deus e declaro que toda cadeia de medo, rejeição, pecado oculto, mentira, religiosidade, confusão mental, queda constante, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Eu destruo agora todas essas fortalezas da minha vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a minha mente pertence a Cristo, meus pensamentos são santificados, minha identidade é redimida, meu coração é alinhado à tua palavra, Pai. Toda fortaleza que me impedia de avançar, de crescer, de crer, de romper, de viver em santidade, eu ordeno, caia agora, caia agora, caia agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o teu fogo consuma o que não presta, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, me revista de armas espirituais, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, me sirva de espada, em nome de Jesus. Que a tua luz dissipe toda a escuridão, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço agora e declaro, em nome de Jesus. Eu sou livre. Toca em você e diz: eu sou livre, em nome de Jesus. Eu sou lavada com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Eu estou armada no Espírito Santo de Deus, Ranandarabás, em nome de Jesus. Eu vou andar em vitória, porque eu ando com Cristo e a palavra dele me prometeu vitória e eu tomo posse em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Ranaya Machorecanta Rabaiadas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, me dê poder. Traz, Senhor, sobre a nossa vida agora o teu poder. Peça ao Senhor, Pai, dai-me o teu poder. Dai-me a tua coragem, Senhor. Ranandarabás. Reveste-me, Senhor, da tua coragem, da tua força. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que eu seja forte e corajosa. Ranandarabás. Que toda fortaleza nunca mais se levante diante da minha vida. Porque o Senhor é mais poderoso do que tudo isso que Satanás tenta construir.
Pai, eu tiro toda a legalidade, pode repetir, eu tiro toda a legalidade da mão de Satanás e declaro, em nome de Jesus, na minha vida, nunca mais haverá fortalezas do inferno levantada, porque o teu Espírito Santo tem toda a liberdade de me corrigir, de me constranger, de me chamar para mais perto, de me reposicionar. Quantas vezes precisar, Pai. Eu declaro, em nome de Jesus, que a minha vida te pertence, Pai. Que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Pai, mantenha o nosso nome no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Declaro que eu sou totalmente dependente do Senhor para todas as coisas, Pai. Unge a minha cabeça com o teu óleo. Randarabaya chorecantaranás. Unge, Senhor, a minha cabeça com o teu óleo. Dai-me, Senhor, a sabedoria de Estevão, a mesma sabedoria de Salomão, para que diante de todas as circunstâncias da nossa vida, nós tenhamos sabedoria antes de abrir a nossa boca. É isso, Pai, que eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Repete comigo, que toda fortaleza que um dia Satanás levantou sobre a vida do meu esposo, dos meus filhos, eu destruo agora, pelo poder do nome santo de Jesus, declaro que essa fortaleza está caindo agora, 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 em nome de Jesus. Toda muralha no chão, agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Rananayaba suricanta rabas. Levanta, Pai, uma muralha de fogo. Fogo agora, em nome de Jesus. Fogo do teu Espírito Santo em volta da nossa casa, Senhor. Esse fogo, ele sai do alicerce da nossa casa e levanta em todas as paredes e cobre o telhado agora, em nome de Jesus. E a nossa casa está revestida, Senhor, com a muralha de fogo do teu poder. Fogo que vem do céu, Pai. Ranayabashe canta ranás. O mesmo fogo que desceu do céu, Senhor, naquele redemoinho que guiou seus filhos no deserto. Redemoinho que nos guia, que nos leva para o caminho certo, que nos coloca em posicionamento na presença do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu declaro sobre a vida de cada uma de nós, Pai. A nossa vida é do Senhor. Cobre a nossa família, Pai, com o sangue do Cordeiro de proteção. Arranca, Senhor, com força, todo membro da nossa família que está desviado, Senhor. Arranca com força desse caminho desviado e traga de volta, Senhor. Traga de volta, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor resgata todo aquele que está perdido. O amor de Jesus busca a ovelha que desgarrou. Busca, Senhor. Busca agora, em nome de Jesus, essa ovelha desgarrada. Agora, aonde estiver, agora, em nome de Jesus. Anjos do Senhor, toca nessa ovelha agora desgarrada. Em nome de Jesus. Lança fogo sobre essa ovelha perdida agora. Em nome de Jesus. Que o calor consuma esse corpo agora, do topo da cabeça à sola dos pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Rapatayana chorecanta rabas. Em nome de Jesus. Traz de volta, Pai. Traz de volta para essa cerca que é o nosso lar. A casa do Senhor. Traz de volta, Pai, para a sua presença. Resgata, Senhor, toda identidade perdida, em nome de Jesus. Toda identidade perdida está sendo resgatada agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. É isso que eu declaro, Pai.
pelo poder do nome de Jesus Cristo. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Nós rompemos agora toda barreira na área financeira da nossa vida. Declara assim: eu destruo agora, pelo poder do fogo do Espírito Santo de Deus, toda barreira espiritual que impede as finanças da minha família a prosperar. Eu declaro que ela cai agora, 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 em nome de Jesus. Ranaya abaixo, orecanta, ranás, está quebrada toda fortaleza da área financeira da tua vida, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Toda barreira que impede você de ter uma vida de paz e prosperidade está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toda barreira espiritual do maligno que fala que você não será curada, que você sempre será doente, eu quebro agora esse decreto de Satanás sobre a sua vida. Eu anulo agora essa palavra lançada sobre a sua vida, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Agora, anulada. Toda palavra de maldição sobre a sua vida, sobre qualquer enfermidade, eu anulo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu anulo agora e peço ao anjo do Senhor que pegue toda palavra de maldição sobre a sua saúde e lance agora no fogo para ser queimado. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro saúde sobre a sua vida. Eu declaro cura total e completa. Em nome do Senhor Jesus. É o nome de Jesus que tem poder para curar. É o nome de Jesus que tem poder para libertar. Espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, solta o espírito dela agora, em nome de Jesus. Anjos, anjos do Senhor, ministradores de cura, enfia a espada de fogo agora, aonde encontras qualquer demônio da enfermidade, agora, agora, em nome de Jesus, anjo, enfia a espada agora, em nome de Jesus, fogo, fogo, 7 vezes mais forte agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo demônio de enfermidade, solta esse espírito agora dessa mulher. Sai do corpo dela agora, em nome de Jesus, amarrado para o abismo agora, em nome de Jesus. Rayaba Shorekanta, Rayadayaba Surikanta Ranas. Em nome de Jesus. Ora Nanaya Mashurikanta Rabas. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. É o nome do Senhor que tem poder de curar e libertar. É o nome do Senhor que faz com que tudo seja possível na nossa vida. É o nome do Senhor que nos fortalece em fé, que nos posiciona, que nos traz a força. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus, por nos amar tanto, 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 tanto. Pai, em nome de Jesus, eu peço que durante toda essa noite, os anjos do Senhor continuem a guerra. Toda a guerra que ainda se for necessária, Pai, que os seus anjos continuem. Espírito Santo de Deus, durante toda a noite, continue a tratar. Continue, Espírito Santo de Deus, a queimar todo resquício de enfermidade, em nome de Jesus. Toda barreira, toda fortaleza que insistiu em ficar um tijolinho que for, destrói agora, em nome de Jesus. Anjos de guerra, anjos arcanjos, destroem agora com a ponta das espadas, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Rananaya Mashurikanta Rabas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Enquanto eu estava orando, eu tive a visão de um homem de cabelo escuro, um pouco cacheado, que tem barbas um pouco comprida,
Não é uma barba cerradinha, é um pouquinho maior. Eu não sei se é o esposo de alguém ou filho de alguém, eu não sei quem é, mas veio nítido para mim como se esse homem tivesse deitado e de repente ele fez assim na minha frente, como se ele tivesse sendo acordado, despertado, como se ele tivesse precisando de um fôlego, buscando um ar, assim, entende? Se for alguém da família de vocês, nós vamos orar. Amém? Você pode colocar aqui, ou se você quiser depois me chamar no particular, fica à vontade, e nós vamos orar, tá bom? Por esse homem, em nome de Jesus, pode ser esposo, pode ser filho, mas a imagem foi bem nítida, tá bom? Pode ser seu pai, seu sogro, não sei, mas foi isso, assim, o cabelo, não chega a ser cachos, é quase cachos, são ondas. Sabe aquele cabelo grosso que faz um pouco de onda e dá um volume? Assim, foi a visão que eu tive. Amém? Se tiver alguém assim, me fala. Eu não consigo ver as mensagens. Cadê o meu assistente? Meu assistente saiu do meu lado. Acho que não estava ouvindo a música dele, ele foi para lá. Tá vindo já. Amém? Glórias a Jesus. Eu vou orar para a gente terminar. Tá bom? Chegou. Tem alguma mensagem para a gente ler ou orar? Deixa eu entrar aqui, ele está abrindo para mim. Deixa eu ver aqui no celular que é mais fácil. Não, não. Só as que eu já tinha lido mesmo. Amém. Vamos orar então, para a gente terminar essa noite na presença do Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fecha os seus olhos, eu vou orar por vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento a vida de cada uma das suas filhas que estão aqui agora. Coloco cada uma delas na presença do Senhor. Assim como que reuni as escolhidas do Senhor. Colocar diante do teu trono cada uma delas. E eu venho interceder, Senhor, sobre a vida de cada uma por uma, Pai. Peço ao Senhor que toque sobre a cabeça de cada uma delas, de forma a abençoá-las, de forma que elas sintam que o Senhor diz: eu cuido de você, eu te protejo, você não está sozinha. Eu vejo todas as suas orações, eu ouço as suas súplicas, eu vejo as suas lágrimas, eu vejo o seu silêncio, eu vejo quando você se recolhe no seu quarto, eu vejo tudo o que você faz. Pai, em nome de Jesus, derrama o seu amor, a sua bondade, o calor do acolher do Senhor sobre a vida delas agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de cada uma delas um fogo do avivamento de forma maior do que da última vez, Pai, em nome de Jesus. O fogo do avivamento entra sobre cada uma delas agora. Vai, Espírito Santo, visita, em nome de Jesus. Enche elas mais, em nome de Jesus. Renaya machorecanta rabás, mais, em nome de Jesus. Enche, Espírito Santo, todo compartimento vazio, aonde houver um espaço, na mente, no corpo, no coração, na alma, no espírito, aonde tiver um espaço, Espírito Santo, enche agora mais do fogo que queima os ossos, que arde o coração, do fogo que fulmina, que dá sede e fome da palavra, em nome de Jesus, o fogo que
queima, que derruba todas as escamas dos olhos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ranayabás, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada pelo amor e o nome do Senhor que tudo isso é possível. Obrigada por nós estarmos aqui te buscando na tua presença. Eu declaro que todas terão uma noite de paz. Todas vão continuar sendo tratadas pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, é isso que eu declaro sobre a vida de vocês. E que todas as bênçãos que vocês estão recebendo agora, elas serão compartilhadas com todos os membros da casa de vocês. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que Deus não dorme. Ele cuida de você a noite toda. A noite toda, por isso, ao se deitar, lembra que Deus não dorme. Ele te cuida, Ele te guarda durante toda a noite. O que Ele espera é que você ore, que você agradeça, que você permita que Ele te cuide através da oração. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a partir de hoje, o seu posicionamento é diferente, é mais forte, é diferente do que estava acontecendo. O seu posicionamento é mais profundo. Só você sabe como é. É tão difícil explicar. Mas você já sabe o que te tocou. Então permita viver isso que você está sentindo agora. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa Deus agir sobre a sua vida. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, obrigada, obrigada. Glórias a Jesus. Deus abençoe poderosamente a vida de cada uma de vocês e conceda a paz de Cristo sobre a vida de vocês. A paz que o mundo jamais pode nos dar. É a paz que eu desejo sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Alguma de vocês tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Gostaria de perguntar alguma coisa? Ou de trazer algum esclarecimento que vocês viveram, alguma experiência? Fiquem à vontade, tá bom? Aqui é o nosso lugar. Aqui é o nosso lugar de encontro. Nós somos todas iguais. Nós somos iguais. Mulheres comuns, buscando o nosso Deus, buscando uma porção maior do amor de Jesus. Amém? Glórias a Jesus. Deus abençoe vocês. Que a sua casa seja um lugar de paz. Que a sua casa seja um lugar onde você possa sentir a glória de Deus. Que você possa desejar voltar para sua casa. E eu vou te falar uma coisa muito importante. As suas mãos são instrumentos nas mãos do Senhor. As suas mãos têm o poder de abençoar a vida das pessoas. Use as suas mãos. Toque sobre pessoas. Toque sobre a sua casa. Toque sobre a vida do seu esposo, dos seus filhos. Toque objetos, unja as camas, unja os travesseiros, unja os batentes da sua casa. Ó, se você não tem o óleo, compra um óleo óleo mineral, azeite, para quem gosta de azeite. Aqui tem gente que não gosta do azeite por conta do cheiro, então compra um óleo mineral, e vocês me chamam, e aí eu vou ungir para vocês, tá bom? Para que vocês possam estar passando, usando, ó, o demônio não pode com uma mulher ungida, ele não pode tocar, então unja suas mãos, caminhe na sua casa declarando, blindando o ambiente onde você mora, declarando sobre o travesseiro do seu esposo, sobre o travesseiro dos seus filhos, sobre o seu travesseiro,
que você vai ter um sono de paz, que você vai ter uma noite de descanso. Amém? Porque Deus não dorme, Ele te guarda. Declare sempre em tudo que está escrito na palavra de Deus. Quando nós oramos com o que está escrito, é onde nós damos mais poder. Amém? Na nossa oração. Vamos fazer a ceia? Pegue sua ceia. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Deixa eu abrir aqui o versículo, porque hoje eu deixei minha Bíblia lá no escritório. Em 1 Coríntios diz assim: Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Esse é o cálice? É a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Jesus, nós declaramos que a ceia representa para a nossa vida aliança com o nosso Deus, em seu nome, Jesus. Declaramos a nossa dependência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor agora esses elementos que cada uma de nós estamos segurando, e declaro que não é mais um suco de uva e um pedacinho de pão, mas sim o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, que ao ceiarmos, o nosso DNA espiritual será transformado e nós seremos cheias do amor e da pureza de Jesus. Seremos cheias da humildade de Jesus, do amor de Jesus. O nosso DNA será transformado, Pai. Forja a nossa mente, Senhor, e o nosso coração, para que cada dia mais sejamos a imagem do Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Jesus, nós te amamos. Nós não nos esquecemos do que o Senhor fez por nós. Obrigada, Jesus, por nos amar. Obrigada, Jesus, por nos ensinar todos os dias tudo o que nós devemos fazer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Em nome de Jesus, pode comer do pão, do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Nós não nos esquecemos do que o Senhor fez naquela cruz. Nunca nos esqueceremos. Pode tomar do cálice, do sangue de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso sangue tem o sangue de Jesus. O sangue de Jesus corre na nossa veia. Ranaya machore cantarabas. O corpo de Cristo nos alimenta em fé, em força, em coragem e esperança. Em nome de Jesus é o que nós declaramos, Pai. Rananaya machore cantarabas. Por onde entramos, por onde caminhamos, não somos nós a caminhar, mas Cristo. Cristo vive em cada uma de nós. Cristo vive em mim, declara. Cristo vive em mim, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É o Senhor Jesus que entra nos ambientes e não sou mais eu. É o Senhor Jesus que ilumina onde há trevas, não sou eu. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos conduz como criança. O Senhor nos leva pelas mãos. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Aleluia. Obrigada.
Demasoricantarabas. Amém? Aleluia. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém? Que o Senhor guarde e proteja vocês durante toda essa noite, tá bom? Deus abençoe vocês. Até semana que vem, em nome de Jesus. Ou até amanhã, para quem assistir de manhã. Tchau. Deus te abençoe.